bom dia, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida esta manhã. Eu quero esta manhã trabalhar um tema que não é fácil, é um tema difícil de ser abordado e você vai entender por quê. Porque nós estamos falando de respostas, resposta às orações. Quantas pessoas esta manhã poderiam me dizer, o Senhor responde todas as minhas orações? Quantas pessoas poderiam me dizer, todas as vezes que eu oro, parece que o céu está fechado, Deus não me responde? Por que é que Deus responde para um e não responde para outro? Por que é que Deus nunca responde do jeito que eu quero? Por isso, esse tema é um tema difícil, mas eu espero, com a graça de Deus, poder trabalhar um pouco sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Quero tomar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Jeremias, capítulo de número 33 e o versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Interessante. Todas as vezes que falamos de respostas de oração ou orações, nós ficamos com todas as questões que eu levantei há pouco. Mas eu tenho aprendido alguma coisa com a Bíblia Sagrada. Eu não sirvo a Deus pelas respostas positivas ou negativas que Ele tem para mim. Eu sirvo porque eu aprendi com o apóstolo Paulo que Deus sempre é maior. Deus é o prêmio maior para todos nós. Qualquer coisa que Ele venha me dar em resposta às minhas orações, Ele é sempre maior. Isso significa que, seja a sua resposta positiva ou negativa, eu sempre adorarei a sua pessoa bendita. Porque ainda que não me ocorra, que eu não alcance os alvos que eu pedi nas minhas orações, eu tenho o melhor, eu tenho Jesus, eu tenho o Salvador da minha vida. E eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, que Paulo ora por 3 vezes acerca de um problema. E ele chega a dizer que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho lhe fustigava constantemente. E por 3 vezes ele pede socorro a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus à primeira oração? Não. Sabe qual foi a resposta de Deus para a segunda oração? Não. Sabe qual foi a resposta de Deus para a terceira vez que ele pediu? Não. Mas por que é que Deus responde não? E não era o pastor Ari que estava pedindo, era o apóstolo Paulo, um dos homens mais piedosos e mais tementes a Deus que nós temos conhecimento na Bíblia Sagrada. E Deus diz não para o apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, mas por que Deus disse não para este homem? Eu entendi, meus queridos, que nem todas as respostas que Deus tem para mim é o sim. Às vezes Ele tem não. E quando Ele tem não, Ele não me deixa abandonado. Ele não me deixa a bangu, como se diz por aí, exposto a todo tipo de circunstância ligada ao problema, absolutamente. Quando Deus disse não para o apóstolo Paulo, Ele disse, todavia, a minha graça te basta, Paulo. O que Deus estava querendo dizer com isto? Eu vou te envolver, eu vou te guardar, eu vou te abraçar de uma tal forma, Paulo, que esse espinho que te fustiga de uma forma tão tremenda, esse espinho eu não vou tirar, mas a minha graça vai cobrir você. Sabe o que Ele está querendo dizer para você, meu querido? Que pode ser que você não fique liberto dessa dificuldade que você está enfrentando. Quero dizer, resolva o problema que você está enfrentando. Pode ser que esta enfermidade você não venha a ser curado. Mas e aí, pastor? Eu vou guardar, vou cobrir você. Eu estarei com você de uma tal forma que você vai conseguir sobreviver, que você vai conseguir passar pelo vale da sombra da morte e sair inteiro do outro lado. Sabe, meus queridos, eu sinto falta de uma mensagem no evangelho que nós ouvimos hoje. Eu sinto falta do ainda que. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que os problemas não me sejam solucionados, eu seguirei a ti, eu não abrirei mão da tua pessoa, eu estarei com o meu rosto nos teus pés, porque como eu disse é pouco,
Eu não sirvo a Deus pelas respostas positivas que Ele pode ou não me dar. Eu sirvo por Ele. Ele é o meu prêmio maior. Ele é a bênção maior que Deus, que Jesus providenciou para nós, para mim e para você. Nós, evangélicos, não suportamos ouvir um não de Deus. Mas o apóstolo Paulo ouviu. E ele não se desviou por causa disso. Porque ele cria em um Deus que é maior do que todas as coisas. O prêmio maior para o apóstolo Paulo era o próprio Deus. E para você? É Deus? Ou você serve a Deus pelas coisas que Ele pode te dar? Há um outro texto na Bíblia que nos conta a história de um outro personagem. O nome dele era Saul. A Bíblia Sagrada diz que ele era de origem de uma família rica. E o fato dele ser de uma família rica, com certeza, ele não viveu grandes dificuldades financeiras, circunstâncias contrárias, como a maioria de nós. O fato é que ele se tornou rei. E quando ele se tornou rei, ele começou a cometer algumas coisas que começou a desagradar o coração de Deus. E uma das coisas que ele faz e que acaba rompendo, quebrando uma cadeia, ou melhor, quebrando uma aliança que ele tinha com Deus, é que ele tenta tirar de Deus uma bênção a qualquer custo. A história de Israel diz que o povo filisteu estava guerreando contra Israel. A Bíblia Sagrada disse que eram numerosos os exércitos dos filisteus. E ele temeu. Congregou todos os filhos de Israel em determinado lugar para a batalha. Combinou com Samuel para que este fosse até lá, dar a bênção, orar por eles, para que Deus os abençoasse. Samuel disse: eu estou envolvido, não posso ir agora, mas você me aguarde. Dentro de 7 dias eu estarei com você. A Bíblia Sagrada disse que ele ficou aguardando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 6º dia. A Bíblia Sagrada diz que com o passar dos dias, as pessoas que tinham atendido ao chamado de Saul, começou a olhar as circunstâncias, começaram a temer. A Bíblia diz que alguns começaram a desistir, começaram a ir embora. Saul ficou apavorado quando viu que os seus exércitos estavam se desfazendo por causa da suposta demora de Samuel. E a Bíblia Sagrada diz que ele resolve fazer aquilo que ele não poderia fazer. Ele pega o cordeiro, coloca sobre a brasa, no altar, e sacrifica a Deus no lugar de Samuel. A Bíblia Sagrada diz que ele ainda não havia terminado de sacrificar. Samuel chegou, viu o cheiro de carne assada, olhou para o altar e olhou para Saul e disse: Saul, você cultuou, você sacrificou, você me substituiu. Saul, você não poderia ter feito isso. Por que foi? Por que é que você não me esperou? Saul não estava acostumado a esperar. Saul é como muitos dos nossos dias. Querem as respostas de Deus a jato, rapidamente. Pensam que podem fazer qualquer coisa para alcançar os favores de Deus. A Bíblia Sagrada diz que não é assim. Para alcançarmos os favores de Deus, nós temos um caminho a percorrer. Primeiro, é importante que você saiba que Deus não nos abençoa porque nós somos maravilhosos, porque nós somos bonitos, ou temos uma liagem assim ou assada. Deus nos abençoa porque Ele tem um compromisso com Jesus. Ele não me abençoa por causa dos meus olhos verdes. Ele me abençoa porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço exigido para que as minhas orações fossem ouvidas. Tanto que o próprio Senhor Jesus, quando nos ensina sobre oração, o que Ele diz? Que nós devemos orar e tudo que pedirmos, devemos pedir sempre em nome dEle. Não adianta ofertas. Há pessoas que colocam montantes dentro de um envelope e pensam que podem comprar o favor de Deus por causa do dinheiro que colocou dentro do envelope. Deus não é venal, Ele não se deixa comprar com envelopes. Deus não se impressiona com cargos políticos. Eu sou rei, pensava Saul. Se Deus ouve Samuel, que é apenas um sacerdote, por que não ouviria eu, que sou o rei? E a Bíblia Sagrada diz que ele usurpou, ou pelo menos tentou fazê-lo,
e fez. Acabou sacrificando e desagradou a Deus com aquilo, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Meu amigo, quando você for orar, e se você quiser a resposta de Deus, ore no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus nós temos a garantia de que Deus vai ouvir a nossa oração. Se Ele vai responder, não. Se Ele vai responder, espere um pouco. Ou se Ele vai responder sim, é outra conversa. Mas a garantia de que Deus vai nos ouvir é orarmos no nome do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero lembrar você de Ezequias, o rei. A Bíblia Sagrada diz que Ezequias estava doente. Veio o decreto de Deus a Ezequias dizendo o seguinte: Ezequias, você vai morrer, prepare a sua família porque você vai morrer. Ezequias ficou terrivelmente entristecido com aquela palavra dita pela boca do profeta Isaías. Isso está registrado no livro de Isaías. A Bíblia Sagrada diz que ele olhou, o profeta saiu, ele virou para a parede na sua cama e orou. Orou e chorou amargamente. E na sua oração ele disse: Deus, eu tenho tentado te servir. Eu tenho tentado fazer a tua vontade. E a Bíblia Sagrada diz que Deus escutou a oração daquele homem. Olhou o seu coração e não apenas respondeu com um sim. Não apenas respondeu positivamente a resposta daquele homem, curando-o da sua enfermidade que era mortal, mas a Bíblia diz que ainda lhe acrescentou 15 anos de vida. Eu estou aqui esta manhã para lhe dizer que Deus responde orações, que Ele tem os seus ouvidos atentos para nos ouvir. Mas eu estou aqui também para lhe dizer que você não sirva a Deus apenas pelas respostas ou por aquilo que Ele pode te dar ou não. Sirva a Deus por aquilo que Ele já te deu. Ele te deu a salvação em Cristo Jesus e isto não tem preço. Ainda que Ele não nos escutasse em nenhuma das nossas petições, só dEle ter nos livrado da morte eterna, só dEle ter perdoado os nossos pecados, só dEle ter nos dado a vida eterna, já é bênção suficiente. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa: sirva a Deus pelo que Ele é, sirva a Deus pelo que Ele já te fez. Se Ele vai responder a sua oração ou não, isto é outra coisa. Agora eu quero dizer, Ele responde a oração, porque Ele já respondeu as minhas, Ele já respondeu milhares de orações, e a Bíblia diz que nenhuma oração está distante dEle, mas todas estão patentes diante dEle. Eu quero esta manhã orar por você. Eu quero esta manhã pedir a Deus que no nome de Jesus responda a sua oração. Eu quero pedir a Deus que você ore, sabendo sempre que Ele ama você, que Ele é bom e que Ele é fiel. De posse dessas 3 informações, Deus é bom, Deus me ama e Deus é fiel, a resposta não tem muita importância, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que Ele é bom e que Ele é fiel. Que Deus abençoe você esta manhã. Ligue para nós. O telefone está passando aí embaixo nesse momento. Ligue. Teremos o prazer de orar por você. Teremos o prazer de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Meu Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, mas não estamos em nome da congregação ou da instituição. Estamos aqui em nome de Jesus, o Teu Filho. Porque sabemos que no nome de Jesus as nossas orações são respondidas. Nós queremos Te agradecer porque Tu já nos abençoaste com o perdão dos nossos pecados, com a salvação. Só por isso, Senhor, já damos glórias ao Teu nome. Mas estamos aqui na terra, vivemos circunstâncias, temos enfermidades, temos problemas, dificuldades. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Eu rogo a Tua bênção sobre todos os ouvintes esta manhã, todos aqueles que nos ouvem e nos veem. E eu rogo que, segundo a Tua graça e segundo a necessidade de cada um, Tu venha abençoá-los agora, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, no nome de Jesus.